em nome de Jesus, nessa data especial, dia 31 de outubro de 2024, último dia do mês de outubro. Daqui a 2 meses estaremos acabando o ano, se Deus quiser. E essa época de final de ano é uma época de muita reflexão, porque todo fim leva a um recomeço. E nem todo mundo consegue lidar bem com o fim. Muita gente tem medo, do término, do fim, da morte. Mas a gente precisa entender que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos no mundo chamado planeta Terra, mas a gente sabe que tem mais água do que terra, É o planeta Água. E dentro deste universo tão grandioso, nós somos apenas um pequeno pontinho. E aí a gente percebe que existem leis que regem esse universo. E a gente precisa aprender muito com essas leis, que são leis divinas ou leis naturais. E aí, para falar hoje, eu achei por bem trazer um assunto que está no Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, que fala sobre as leis morais. Então, a primeira lei que é observada é a lei de adoração. Depois nós vamos ler sobre a lei do trabalho. Como é importante trabalhar, mas também como é importante descansar, Depois a gente vê a lei de reprodução. Então fala da população do globo, do casamento, do celibato. Tem depois falando sobre a lei de conservação, lei de destruição. Dentro dessa lei de destruição a gente vai ver sobre a crueldade, sobre o assassinato. Depois vem a lei de sociedade, que fala sobre a importância da gente viver numa sociedade, numa vida social. Depois fala da lei do progresso. Nós estamos sempre progredindo, evoluindo. É a lei da vida, É a lei de evolução. E existe a influência do espiritismo dentro desta evolução. Aí lá no capítulo 9, nós vamos ver o 8º item falando sobre lei de igualdade. Então hoje o tema da palestra é sobre a lei de igualdade. E aí a primeira pergunta que Allan Kardec faz desse livro tão importante, que é o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 803, que diz assim: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí Allan Kardec faz um breve comentário, uma nota explicativa. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como do pobre. Deus não concedeu, portanto, a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Essa é uma verdade que nos traz uma série de reflexões. Porque a gente vive numa sociedade que trata as pessoas de forma desigual. Nós observamos, ainda hoje, ainda nesse ano de 2024, mesmo com tantos avanços, muitos casos de racismo, muitos casos de homofobia, de transfobia, muitos casos de misoginia por conta do machismo, muitos casos de xenofobia, que é justamente essa aversão ao estrangeiro, aquele que tem uma cultura, uma pátria de nascimento diferente. Então nós vemos intolerância religiosa, nós vemos o preconceito, a ignorância ainda reinando por conta dessa ideia de que o outro é diferente de mim. Mas na verdade, o outro é um espelho de mim mesmo. Eu vejo muito no outro aquilo que existe em mim. Espíritos superiores, elevados, que são nossos mestres e guias,
Dentro da doutrina espírita, nós temos a figura de Chico Xavier, que ele tinha um hábito muito interessante. Quando as pessoas chegavam perto dele, ele gostava de dizer assim: que beleza, que beleza. Então ele conseguia enxergar a beleza em cada pessoa que ia buscar a ajuda dele. É essa visão que nós temos que ter diante do outro. Quando a gente está depressivo, quando a gente está de mau humor, quando a gente está doente, quando a gente está preso em obsessões, muitas vezes nós temos pensamentos pessimistas, derrotistas, e nós entramos numa onda tão ruim que parece que a vida fica preto e branco. E aí parece que nada faz sentido, e aí vem, às vezes, ideias suicidas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que estar sempre orando e vigiando para não cair nesse tipo de ideia, de pensamento, de tentação. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, às vezes, a gente se acha inferior diante do outro. Se eu tenho um carro mais simples e alguém chega com um carro importado, com um carro muito mais caro que o meu, eu me sinto diminuído. Se eu não tenho carro e o outro tem, eu me sinto diminuído. Se eu tenho uma bicicleta mais moderna e o outro não tem a bicicleta, aí tem uma moto. Então sempre vai haver uma comparação. Quem é mais feliz? Quem está andando de bicicleta? Quem está andando de moto? Quem está andando de carro, de trem, de metrô, de avião, de jatinho, de helicóptero, ou quem está caminhando? Como é bom a gente caminhar. E às vezes a gente é sedentário, preguiçoso, né? Não dá uma caminhada. E aí quando a gente quebra um pé, quando a gente fica com uma dor no joelho, que é uma coisa que ninguém tem aqui, graças a Deus, né? Artrose, artrite, ninguém nunca teve tendinite, bursite, essas coisas, né? Que a gente escuta por aí. Então tem horas que o corpo da gente dói. E aí a gente vê como cada parte do nosso corpo é importante e às vezes a gente não valoriza. A gente fica numa zona de conforto. E a gente precisa se movimentar, porque a vida é feita de movimento. Então, quando a vida estiver preto e branco, não durma não. Acorde, desperte e comece a perceber a beleza que existe na vida, independente de ser rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, hétero, homo, trans, cis. A gente tem que entender nessa diversidade que existe na natureza, no universo, que existe algo que nos une, que nos torna iguais perante Deus, que é o nosso fim. Olha que interessante. Quando ele diz assim: sim, todos tendem para o mesmo fim. O que é o fim? É a finalidade, é o propósito, é o destino. E qual é o nosso destino? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso projeto de vida? A gente precisa refletir sobre isso. O que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Será que a gente vai estar ainda nesse plano? Será que a gente ainda vai estar nessa matéria? Onde nós estaremos? Ninguém sabe do futuro. Então cabe a gente construir um agora. É importante a gente estar presente nesse dia de hoje, estar aqui agora. Mas às vezes a gente está tão ansioso que está pensando no futuro, ou está tão depressivo que está preso no passado. E aí é importante a gente entender sobre as leis da natureza, observando a natureza. Veja a metáfora que os espíritos falam: o sol brilha para todos. Quantas vezes a gente observa o sol e não para refletir sobre isso? Como é importante o sol. A gente sabe da importância da vitamina D. Tem gente com falta de vitamina D, a gente pode tomar banho de sol, é gratuito, gente. Não paga, não. Mas tem gente que parece que é vampiro, né? E não é porque é Halloween, não, viu? Mas o povo tem medo de sol. E acha que vai pegar câncer de pele assim rápido. Não é assim, não, gente. Então tem um horário bom, claro. Ninguém vai ficar no sol de meio-dia, não é sem nenhuma proteção. Mas de manhã cedo, no final da tarde, ter esse momento junto da natureza, caminhar, fazer um exercício ao ar livre, isso é muito importante para a saúde mental, física e espiritual. Se nós estamos aqui agora nesse ambiente que é o centro espírita, aqui é um hospital, nós todos estamos aqui doentes e a gente precisa tratar do corpo, da
da mente e do espírito. Então, a lei de Deus ela é muito clara. O pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Eu gosto muito desse verbo, acordar. Porque se a gente separar as sílabas, você vai ver, ó, acordar. Então, você tem que dar cor à vida. A vida colorida, a vida diversa. Por isso que é tão bonito o arco-íris. Por isso que a gente tem uma paleta de cores tão grande. E olha que nossa visão é limitada, viu? Tem cores que a gente não consegue enxergar. Às vezes tem animais que enxergam melhor do que a gente, tem animais que escutam melhor do que a gente. Nossos 5 sentidos são muito precários ainda. Mas a gente está evoluindo o tempo todo. É a lei do progresso, é a lei da evolução. Então, nós temos a mesma fragilidade. Olha que coisa incrível. A gente viu isso durante a pandemia. A Covid levou todo tipo de gente. Agora, claro, existia pessoas que tinham comorbidades, a questão da idade. Claro que tem algumas influências em determinadas doenças. Mas a gente tem que entender que a única certeza que a gente tem é que um dia nós vamos morrer. Ninguém sabe quando nem como. Mas a gente tem que encarar essa realidade e buscar entender esse fenômeno natural que é a morte. Então nós nos unimos tanto no nascimento como na morte. Todos são iguais. Quando a gente vê uma caveira, a gente não consegue dizer com facilidade se essa caveira era um homem ou era uma mulher, se era um negro, se era um branco, se era rico, se era pobre. Olha a sua caveira. Você vai saber dizer se era gordo, se era magro? Ela só tem osso, né? Mas a gente é que cria esses estereótipos. A gente é que cria esses rótulos. Olha, o palestrante hoje é Glauco. Quem é Glauco? Ah, aquele moreno, aquele negro, aquele rapaz, aquele bombeiro, aquele... Quem eu sou? Eu sou muito mais do que esses rótulos. Então, às vezes, a gente não sabe responder essa tão simples pergunta. Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? São questões filosóficas. A doutrina espírita é pura filosofia. E aí a gente vai adentrar agora na pergunta 804, sobre desigualdade de aptidões. Vocês já perceberam como cada um de nós aqui tem uma aptidão diferente, e como existem várias aptidões? Olha a pergunta. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Imagina se todo mundo aqui soubesse cozinhar bem, soubesse costurar bem, soubesse cantar bem, dirigir bem e tantas outras habilidades. Todo mundo tivesse todas as habilidades, inteligências e aptidões. Olha a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Tem gente que não quer aprender. Todo mundo aqui tem a oportunidade de aprender, de estudar. Lembra quando eu disse que o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir? Nós estamos numa época em que o conhecimento está na palma das nossas mãos. Nós usamos um recurso como esse, do celular, da internet, e a gente perde tanto tempo vendo bobagens, presos em vídeos inúteis, fúteis, que não agregam, que não trazem sabedoria, que é uma fuga da realidade para um universo virtual, para jogos, para pornografia, para tantas coisas que viciam. E aí, os espíritos que respondem essa pergunta são muito claros quando nos esclarecem que o que nos torna diferentes é o grau de experiência. Olha a importância da maturidade, olha a importância da gente dar valor às pessoas que são mais experientes, que viveram mais, que aprenderam mais, os mais velhos, os anciãos. Nós vivemos numa época em que todo mundo quer saber de tudo. Todo mundo dá respostas, às vezes, sem nenhum fundamento. Parece que todo mundo tem doutorado, parece que todo mundo é especialista em tudo, e a gente acredita em tudo que vê na internet, e a gente fica acreditando em fake news. Então chega a hora que a gente precisa despertar, acordar realmente e entender que existe essa diferença
em aptidões, em habilidades, por conta do bom uso ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. É isso que está explicado aqui. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Nós temos diversos caminhos a seguir. Nós temos diversas habilidades. Na linguagem bíblica, tem um texto que fala de carismas. Nós temos diversos carismas, dons, talentos. Jesus, certa feita, falou de uma parábola, ficou muito conhecida como a parábola dos talentos. Então, cada um de nós tem talentos. O problema é que tem gente que tem um talento e enterra esse talento. Por medo, timidez, vergonha. É muito difícil, né? A gente vencer certos traumas, fobias. E a gente precisa fazer um tratamento para melhorar dessas questões. E aí, continua a resposta. A mistura de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Tem gente que tem uma força física muito grande, já tem outros que têm mais uma força intelectual. Então, um vai ajudar o outro. Eu preciso de alguém que cozinhe melhor do que eu, se eu não cozinho muito bem. Eu preciso de alguém que dirige um carro melhor do que eu, se eu não dirijo muito bem o carro. Eu preciso de alguém para fazer algo que eu não tenho habilidade para fazer. Então, isso é um exercício para a humildade, para eu pedir ajuda ao outro, né? E desenvolver assim a sociedade, né? Nessa ajuda mútua. Então isso é necessário para contribuir para os desígnios da providência de Deus nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Presta atenção. Todos nós temos uma função. Ninguém é inútil. Por isso que nós não devemos desprezar nem menosprezar ninguém. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs de outros planetas. Vocês sabiam que tem vários extraterrestres aqui entre nós? Que eu ou você pode também ser um extraterrestre? A gente não sabe. Nós acreditamos, como espíritas, que existe uma pluralidade de mundos habitados. E os seres extraterrestres estão ao nosso redor. É isso que diz aqui a mensagem. Porque os mundos são solidários entre si. Diferente de muitos de nós que somos egoístas, os espíritos superiores que habitam mundos superiores ajudam mundos inferiores como o nosso. E eles vêm para cá como espíritos missionários para nos ajudar no progresso, na evolução. Pergunta 805. Passando de um mundo superior para o inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Resposta: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. O que você ganhou, você não perde. Por isso que a gente não sabe, às vezes, falar. A gente fala de uma maneira errada sobre a questão da paciência. Tem uma palestra que eu gosto muito de dar. Em breve eu posso trazer aqui essa palestra, porque é uma coisa que acho que quase ninguém aqui precisa, né? Paciência, né? Todo mundo já tem muita, né? E aí a gente brinca dizendo assim: olha, Glauco, essa situação, olhe, mas me tira a paciência. Olha, quando eu estou com essa pessoa, eu perco a paciência. Olha, quando eu estou no trânsito, quando eu estou dirigindo, eu perco a paciência. E se eu disser que você não perde a paciência? Você não perde, nem eu perco, porque você não tem. Como é que você vai perder uma coisa que você não tem? Se você tem paciência, você não perde ela jamais. Então, a maneira errada que a gente tem de falar,
de dizer que perdeu a paciência, ou alguém tirou a sua paciência. Ninguém pode tirar a sua paciência. Já pensou um assaltante chegando assim, bora, passa sua paciência para mim, vem, é minha agora. Consegue? Não consegue. Então, se você adquiriu a paciência, é uma virtude sua, que ninguém pode tirar de você, como qualquer outra habilidade que você tem. Qual é a habilidade que você tem? Alguém aqui sabe falar fluentemente ou quase fluentemente um outro idioma? Então, é uma qualidade que você tem, uma habilidade. A maioria consegue falar inglês, nem que seja so-so, né, razoável, mais ou menos. Né? A gente enrola ali um pouquinho do inglês. Pronto, esse conhecimento que você tem de inglês, mesmo que seja um nível básico ou intermediário, esse conhecimento é seu. Alguém pode roubar de você? Eu posso roubar o conhecimento que você tem em informática, o conhecimento que você tem sobre a arte. Não, é um conhecimento seu, é um talento, é uma habilidade, é uma inteligência, é sua. Nenhum ladrão rouba, nenhuma ferrugem corrói, nenhuma traça destrói. Esse é o verdadeiro tesouro, essa é a verdadeira propriedade, que quando a gente morre, a gente não deixa, a gente leva com a gente para onde a gente for. Ou seja, aquela pessoa que era boa vai continuar sendo boa do outro lado da vida. Aquela pessoa que sabia muitas coisas sobre uma determinada ciência, era um professor, era um doutor, ele vai continuar sendo professor e doutor do outro lado da vida. Olha que coisa incrível. Não vai perder aquilo que ele conquistou, mesmo indo para outro lugar. O espírito não regride, ele só avança e cresce. E aí continua. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude, ou a situação mais precária que a anterior. Mas tudo isso sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Então ele pode reencarnar numa condição bem precária, mas aquele conhecimento que ele tinha não vai se perder, vai estar ali guardado no inconsciente. E aí a gente vê a importância de entender a mente humana, que é algo que me fascina. Hoje, já faz 8 anos que eu trabalho como psicanalista. Eu tenho um consultório de psicanálise e eu estudo muito os livros de Freud e outros livros da mente humana para tentar decifrar justamente esses mistérios, né? Que é algo muito profundo. As pessoas brincam e dizem assim, Freud explica, mas nem tudo Freud explica, né? Claro, mas Freud foi considerado o pai da psicanálise. Tudo começou com ele e ele desbravou esse universo. Depois vieram outros homens e mulheres que conseguiram dar continuidade a essas questões. Então, a gente tem muito que aprender com o outro. A gente precisa exercitar a humildade e reconhecer que a gente não sabe de tudo. Sócrates foi um grande filósofo e ele disse 5 séculos antes de Jesus: só sei que nada sei. Então a gente precisa ter muito cuidado com a arrogância, com o orgulho, com a vaidade, né? De a gente se achar superior aos outros. E aí, uma das coisas que leva à desigualdade são as diferenças sociais. E aí Allan Kardec questiona esse ponto também na pergunta 805. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Será que é natural que existam ricos e pobres, pessoas na miséria, pessoas passando fome? Sabe qual é a resposta dos espíritos? Não. Olha que interessante. Deus não quer que haja essa desigualdade social como a gente vê. Não é da lei de Deus, não é da lei natural. Não, é obra do homem e não de Deus. E aí Kardec fica intrigado e faz uma outra pergunta dentro da mesma pergunta, que é a 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Será que um dia vai acabar essa pobreza, essa miséria e essa riqueza exagerada? Resposta: nada há eterno senão as leis de Deus. Não as vês desaparecer pouco a pouco todos os dias? Todo dia essa desigualdade vai diminuindo aos poucos. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade de mérito.
Então vai existir a desigualdade, mas de mérito, não a desigualdade social. É importante a gente ver a diferença, porque nem sempre aquele que merece é o que ganha mais. Muita gente acredita nessa questão da meritocracia. Ah, não, eu sou rico, sou milionário porque eu trabalhei muito, eu conquistei. Mas tem muita gente que trabalha muito e não consegue ser milionário. E não é por incompetência, por falta de habilidade. Muitas vezes é por falta de oportunidade. E tem muita gente que é herdeiro ou herdeira, que não fez nada e já nasceu num berço de ouro, já é milionário. E aí tem muito mais coisas a favor para conseguir aumentar essa prosperidade e essa abundância. Então a gente precisa ter essa reflexão da sociedade, ter esse olhar crítico para compreender isso através da doutrina dos espíritos. Allan Kardec foi um professor, foi um pedagogo, foi um poliglota, foi um homem da ciência, um professor realmente que desbravou tudo isso junto com os espíritos de luz para entender algo que parece complexo, né? Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Não vejo a hora de chegar esse dia, né? Mas, infelizmente, nós ainda olhamos muito para o que a pessoa tem e não para o que a pessoa é. Então existe essa diferença entre o ter e o ser, não é isso, gente? Muita gente se acha pelo que tem. Mas nós deveremos perceber quem de verdade nós somos, espiritualmente falando, mais ou menos puro. Então não é o sangue que é puro, não é? Durante muito tempo se acreditava até no sangue azul, vocês já viram isso? Na época da nobreza, né, os nobres achavam que tinham sangue azul. Pergunta 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Então tem gente que se acha superior e aí vai fazer o quê? O abuso de poder e autoridade. A resposta: esses merecem o anátema. Infelizes deles serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Que lei é essa, gente? É a lei de quê? De ação e o quê? Vocês já estão sabidos, né? Todo mundo já sabe. Vocês já estão cansados, estão com sono. Quem achava que ia dormir na minha palestra, desista. Comigo ninguém dorme. Então vamos lá, participação. Como é o nome da lei? Lei de ação e... Agora melhorou. Manda o sono embora. Vamos lá. Lei de causa e o quê? Efeito. Tudo que eu planto, um dia eu vou colher. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu espero que vocês repitam comigo para aprender. Eu já falei aqui, mas sempre tem novato. A semeadura é livre, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Então você consegue falar junto comigo? Vamos lá. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós somos obrigados a colher aquilo que a gente planta. Então a pessoa que despreza o outro, que maltrata o outro, que abusa do poder que acha que tem, o que é que vai acontecer com ela em outra vida? Eu conto ou vocês contam? Imagine. Vamos pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem logo no início do livro de uma rainha. Olha só, imagine o que aconteceu com a rainha. Quem aqui não queria ser rei ou rainha, príncipe ou princesa? Eu conto ou vocês contam? Sabe de nada, inocente, né? As pessoas imaginam como se fosse uma vida feliz, fazer parte dessa nobreza, dessa realeza. E não precisa ir muito longe. Nos tempos antigos medievais, não. Ainda hoje existe lá na Inglaterra, né, a família real. E olha que tem muita treta ou não tem? Tem muito problema ou não tem? Não é fácil, como não é fácil em qualquer família. O problema é que a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
A gente acha que é sempre melhor estar no castelo, no palácio. E aí veja o que aconteceu com a Lady Di, né? Diana, tão bonita, tão jovem, aquele casamento belíssimo. Quantas mulheres e homens não se colocaram naquele lugar como se fosse um lugar de felicidade? E o que aconteceu com esse castelo? Desmoronou, não é? Traições, violências verbais, separação, depressão, tentativa de suicídio. Aí você, poxa, uma mulher tão rica, famosa, fazia o bem, viajava o mundo todo, filhos bonitos, saudáveis, mas infeliz, um vazio no coração. Veja que tristeza. Não tinha vida privada, todo lugar eram pessoas fotografando os paparazzi, até a morte, de uma maneira trágica. Não é isso, gente? O que é ser feliz? E aí, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que é uma realeza terrena, uma realeza terrestre. Então, a rainha da França vai dizer lá sobre o espanto, a surpresa que ela teve ao chegar no mundo espiritual e ver pessoas que ela humilhava, que ela não dava valor, numa condição espiritual superior. E aqueles que eram adorados, idolatrados, bajulados por serem ricos, nobres, estavam em condições inferiores. E ela não era mais rainha. Do outro lado não dá carteirada não, gente. Não vem achando que depois que desencarnou, vai continuar sendo desembargador, vai continuar sendo procurador, doutor. Oh, meu Deus. André Luiz escreveu o livro Nosso Lar. Ele assinou Doutor André Luiz. Vocês já viram isso? Ele era médico, né? Ele poderia dizer, me chamem de Doutor André Luiz. Não. Qual o nome que ele adotou? Que é o pseudônimo. Não é nem o nome verdadeiro dele. André Luiz. Não tem nada de doutor. Porque quando ele chegou do outro lado, ele não foi como médico. Quando ele chegou do outro lado, ele passou anos no umbral. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Levanta a mão. Número 1. Nosso Lar 1. Maravilhoso. Está vendo? Por isso que eu gosto desse lugar. O Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua, né? A maioria daqui já assistiu. Agora, quero ver quem assistiu 2. Vamos lá. Nosso Lar 2. Levanta a mão. Quem assistiu? É maravilhoso ou não é? Vale a pena, gente. Vamos assistir. Vamos divulgar. Agora, o melhor de tudo. Quem leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão. Esses são meus amigos de verdade. Eu gostei. É bom demais, gente. O livro tem muito mais riqueza do que o filme. O filme é bom e o livro é ótimo. O livro é muito melhor. Então vale a pena estudar, não só ler, aprofundar na riqueza de detalhes. E lá a gente vai ver sobre isso também. Os exaltados serão humilhados. Os humilhados serão exaltados. Onde? No reino dos céus. É a lei da vida. É a lei do retorno. O problema é que a gente quer logo, né? Glauco, eu já fui muito humilhado. Não vejo a hora de ser exaltado. Oh, meu Deus. Tenha paciência, filho. Nós vamos sofrer naquilo que fizemos o outro sofrer. Isso não é um castigo de Deus. Deus não castiga. É a justiça de Deus. Depois desse item, vem a pergunta 808, que fala sobre a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que os outros. Olha que resposta interessante. Sim e não. E a astúcia e o roubo, que dizeis deles? Então veja que nesse caso, nessa regra tem exceções. Então é importante a gente entender que cada caso é um caso. Nem todo mundo que é rico foi por conta de um trabalho nobre. Tem gente que faz coisas erradas. E infelizmente aqui no Brasil, eu conto ou vocês contam? Tem muito roubo, tem muita astúcia, infelizmente. Mas não é só no Brasil, não. Todo lugar do mundo, e não é só atualmente, não. Em todas as épocas da humanidade, sempre teve essa briga pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza, como se aí estivesse realmente a felicidade, né?
E a gente vem trazer essa reflexão que existe algo a mais do que isso. Algo que vai além da morte, algo que existe antes, durante e depois, algo que é eterno, que é imaterial, que é imutável. E aí vem a pergunta 810, que eu acho mais interessante. Sem se fraudar a legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa? Quem assim faz é responsável depois da morte pelas disposições testamentárias? Toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. A pergunta é um pouco difícil assim, de entender na primeira leitura, mas eu achei mais importante é a resposta sobre essa questão dos frutos. Eu gosto muito quando Jesus disse, reconhece a árvore pelos frutos. Trazendo para o contexto daqui de Pernambuco, do Nordeste, árvores que nós temos muito aqui, como é que eu sei que essa planta é uma mangueira? Eu nunca vi uma mangueira cheia de jaca, nem eu nunca vi uma jaqueira cheia de manga. Então a jaqueira é aquela que vai dar a jaca, e a mangueira é aquela que vai dar manga, isso é óbvio, é claro. Mas tem gente que fica esperando jaca na mangueira. Tem gente que fica esperando manga na jaqueira. Ou seja, se eu sou uma jaqueira, eu só tenho jaca para oferecer. Eu não posso oferecer outra coisa. Então eu não posso esperar de uma pessoa que é inferior, que é menos evoluída, algo que ela não é capaz de dar. E aí tem gente que fica esperando que o outro mude, exigindo do outro aquilo que aquela pessoa não tem capacidade de dar. Então, nós vivemos num mundo de muita diversidade. Cada um tem uma linguagem única, cada um tem um jeito de ser. Por isso que existem tantas culturas, tantas religiões, tantas línguas. E aí vem a pergunta 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Resposta, não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então, sempre vai existir alguém que ganha mais e alguém que ganha menos do que eu. A grande questão é quando essa diferença ela é muito grande. São os excessos de luxo, de ostentação ou excesso de miséria, de condições muitas vezes subhumanas. Então, a gente tem que lutar por um mundo sem fome, sem miséria, por um mundo onde haja mais equilíbrio, igualdade e equidade, né? E aí, na pergunta 811, questiona, há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Resposta, são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade que aspira seria rompida cedo pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social. Não correr atrás de quimeras. Quimeras são sistemas, né, utópicos, né? Então, a gente vê, seria tão bom se todo mundo ganhasse o mesmo salário, será? Então, é algo que a gente precisa questionar, que a sociologia vem explicando, vem desenvolvendo teorias, mas a gente precisa compreender que o que nós temos que combater, o grande mal da nossa sociedade, chama-se egoísmo. Essa é a grande chaga da nossa sociedade. E a pergunta 814. Por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Essa pergunta é bem interessante, né? Quem nunca fez essa pergunta a si mesmo ou a Deus? Resposta, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, nós planejamos a nossa reencarnação. Muita gente diz assim, eu não pedi para nascer. Sabe de nada, inocente, né? Quantas vezes nós suplicamos, nós realmente imploramos para reencarnar. E está difícil cada vez mais reencarnar, viu? Antigamente as mulheres tinham 10, 8, 6 filhos. Hoje em dia, para ter uma dificuldade, viu? Todo mundo aí, contenção de despesas, né? Está cada vez mais caro criar um filho.
os métodos anticonceptivos, e os jovens de hoje em dia não querem nem namorar, nem casar, imagina ter filho, meu Deus do céu. Mas tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem um propósito na Terra. Então, é necessário que existam diversas provas. A prova da riqueza, a prova da miséria, da pobreza. E aí vem a pergunta 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? O que é que vocês acham? Qual é a mais difícil para o espírito evoluir? A da riqueza ou a da pobreza? Pode falar, chute. Se errar, vai ser reprovado. Não se preocupe não. Tem Enem domingo aí para todo mundo passar. Quem acha que é mais perigoso, mais difícil a prova da pobreza e da desgraça? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quem acha que é mais difícil a prova da riqueza? Levanta a mão. Olha, tem muito voto nulo aí, branco, viu? Mas valeu, quem levantou a mão acertou. Não é à toa que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico se salvar, né? E aí a resposta diz que tanto uma quanto a outra são provas difíceis e perigosas. A miséria provoca murmuração contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então a pessoa quando está com muito dinheiro, ela tem uma tendência ao quê? À extravagância, né? Aos excessos. E aí que está o problema. O problema não é você ser rico, o problema é você usar essa riqueza de uma maneira não inteligente, não sábia, de uma forma que não vai ajudar as outras pessoas. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Quanto mais tem, mais quer, né, gente? É ou não é? Você vê assim, a pessoa já é milionária e ainda está roubando para ter mais dinheiro. Ele não se contenta, ou ela, em ser milionário, quer ser bilionário. Aí a pessoa é bilionário, mas não quero ser só bilionário, eu quero ser o maior bilionário. Aí começa a querer estar entre os 10 mais ricos do mundo. E é tudo uma disputa, uma competição, que você vê que parece que você está com sede e está bebendo água do mar, água salgada. Ele nunca vai saciar essa sede, não é? Porque é insaciável. E isso gera ansiedade, isso gera muita angústia, sofrimento, né? Por mais que tenha um prazer físico, né? Claro que o dinheiro ele proporciona um conforto, mas tem coisa que vai muito mais. Mas aí nesses 12 minutos que nos faltam, eu vou fechar a palestra falando sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é um tema muito importante. E aí a pergunta 817 questiona: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha só como os espíritos superiores são. Responderam com outra pergunta, perceberam? Então a gente é capaz de responder. Todo mundo aqui sabe, ouvindo a voz da consciência, que para Deus não há acepção de pessoas. Tanto faz se é homem ou se é mulher, todos são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Então tem lugares que as mulheres são vistas como inferiores. Ainda hoje aqui, em alguns lugares do próprio Brasil, regiões, né? Às vezes dentro de uma determinada família, de um clã social, a gente encontra ainda esse tipo de pensamento, né? E aí, de onde vem isso? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito.
é o que a gente vê ainda hoje, com tantos casos de feminicídio, tanta violência contra a mulher. E aí, para complementar o que está no Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui um livro maravilhoso, que também é de perguntas e respostas. O nome do livro é O Consolador, e foi escrito pelo espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E aí, tem várias perguntas aqui interessantes, falando sobre a sociologia, e aí é falado sobre essa questão da desigualdade social, sobre essa igualdade absoluta, que é um erro grave dos sociólogos, fala da questão proletária, e até que chega ao ponto, né, de questionar sobre o racismo e sobre a questão da política mesmo no mundo, né? E a pergunta 61 questiona assim: como deveremos encarar a política do racismo? Resposta: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como um erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. E aí, depois dessa parte, é falado, em outra pergunta, sobre essa questão do homem e da mulher. Pergunta 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Resposta: o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. Então veja como ainda nós temos que evoluir, crescer, para que um dia realmente a gente consiga encontrar essa paz, esse equilíbrio, essa igualdade. E aí eu trouxe um outro livro que eu gosto muito, que foi escrito pelo espírito de Hamed. Ele escreveu o livro As Dores da Alma, e esse livro daqui são Os Prazeres da Alma. E aqui ele fala sobre vários prazeres da alma. Quais são os prazeres da alma? Eu vou ler só o título de alguns. Cada prazer da alma tem 1 ou 2 capítulos ou 3. O primeiro que ele fala é a alegria. Quem já assistiu palestra minha sabe que sempre eu gosto de trazer um pouquinho de alegria, né? Desapego, sabedoria, paciência, como eu disse, é um dos temas, né, que eu tenho de palestra, que é tão importante a gente desenvolver, a paciência, a coragem, a liberdade, a criatividade, o perdão, o amor, enfim, tudo isso são os prazeres da alma. Eu separei para hoje, para a gente finalizar a palestra, sobre o respeito. Eu acho que resume bem o que eu quis trazer aqui nesta noite. Temos 5 minutos. Respeito é bom e eu gosto. Quem é que não gosta de respeito? Mas eu preciso respeitar para ser respeitado, não é isso? Vamos ver o que o espírito de Hamed fala sobre respeito. À medida que a criança cresce e se desenvolve no convívio familiar, ela reproduz ou copia tudo que vê, ouve e observa. Os adultos servem de padrões, modelos e exemplos. Por meio da identificação com os pais, tios, avós ou irmão mais velho, ou mesmo a imitação de seus atos e atitudes, a criança, de forma consciente ou inconsciente, modela-se firmemente no ambiente doméstico. Socialização é o processo de adaptação do indivíduo ao grupo social.
particularmente na criança, a socialização se inicia a partir do momento que o recém-nascido é conduzido para casa pelos pais. No entanto, não devemos esquecer que desde a concepção a alma, já ligada ao diminuto embrião humano, sofre forte influência do ambiente que vive. Vocês sabiam disso? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as mulheres grávidas. Né? Ali tem um feto, um embrião em formação e ele absorve o que está no ambiente. Por isso que é tão importante as mulheres grávidas virem ao centro, tomar um passe, água fluidificada, ajuda muito. Assistir a palestra. Olha, gente, eu comecei a dar palestra nessa encarnação com 15 anos de idade. Eu era um adolescente e já estava dando palestra dentro dos centros. E muitas pessoas se admiravam. Como é que pode um rapaz tão jovem dando palestra? Mas porque minha mãe me levou para o centro desde quando eu estava grávida, eu já estava ali ouvindo as palestrinhas, né? Aprendendo, tomando passe, água fluidificada. E participei da evangelização infantil. É muito importante trazer as crianças para o centro. Os nossos irmãos e irmãs católicos e católicas, né, levam as crianças para o catecismo. Os nossos irmãos evangélicos protestantes levam, né, para a escola dominical. E nós espíritas, cadê os jovens? Cadê as crianças? A gente tem que trazer as crianças para a evangelização. Então eu sou fruto dessa evangelização infantil, do grupo jovem, da mocidade. Então é importante a gente socializar com pessoas que têm um pensamento parecido com o nosso, né? De acordo com o Piaget, cada criança na fase da socialização doméstica assimila e modela tudo o que a sensibiliza de acordo com sua individualidade. Então ela funciona como se fosse uma argila, né, que vai ali se moldando. E aí é colocado a pergunta do Livro dos Espíritos, né, que eu acabei de ler a pergunta e a resposta sobre essa questão da inferioridade moral da mulher que existe em alguns países, né, que tem a ver justamente com essas ideias machistas. E aí Hamed explica: a formação machista que as crianças recebem na infância, as influências durante toda a vida. Os homens são treinados para ser fortes, corajosos, agressivos, seguros, bem-sucedidos e autossuficientes. Para os estudiosos do comportamento humano, o estereótipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Machismo é um conjunto de normas e costumes, leis e atitudes baseado em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade explícita e ou implícita criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis: afetivo, sexual, procriativo, profissional. Quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil e dependente do homem, ela reparará toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. A guerra dos sexos, na maioria das vezes, tenta impor, com ou sem armas, a supremacia do homem sobre a mulher por meio da violência clara ou dissimulada, salvaguardando interesses de mentalidade medievais. O machista atua como tal, sem poder explicar seus atos ou perceber suas atitudes, porque não se dá conta das estruturas preconceituosas que internalizou nesta ou em outras existências. Muitas mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo, na medida em que não notam as estruturas psicológicas da hegemonia masculina que regulam suas relações afetivas e sociais. Muitos provérbios humilhantes, insultos irônicos endereçados às mulheres, estes acompanhados de risos sarcásticos, o sexismo, né? Às vezes piadas, né? Que não tem nada de humor, nada de engraçado. A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Nesse novo milênio, cabe à mulher recuperar sua dignidade e respeito por si mesma. E aí ele termina dizendo: o equilíbrio vai sendo pouco a pouco atingido. A visão machista gradativamente se desfaz, nascendo em seu lugar a amizade, o respeito e a cooperação entre os seres humanos. Na estrutura social do porvir, pouco importará o sexo do indivíduo,
pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. O amor cristão não considera os papéis sexuais, e sim encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. É isso que nós desejamos. Certa feita, um doutor da lei, fariseu, perguntou a Jesus para o tentar: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, qual é? Amar ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então vamos exercitar esse respeito, vamos exercitar esse amor, independente de qualquer desigualdade. Vamos exercitar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E eu termino com a frase do Espírito de Verdade, quando ele nos diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro grande ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo grande ensinamento. Que a paz de Cristo permaneça conosco, já para sempre. Até a próxima. Muita paz.